Nós reconhecemos o empreendedorismo hoje em dia como um fenômeno extremamente importante na sociedade, capaz de contribuir como uma verdadeira força motriz para o desenvolvimento de prosperidade econômica, para a evolução da tecnologia, inovação tecnológica, para o aumento da qualidade de vida também. Olá, sou Gabriel Marcuso, professor do Departamento de Empreendedorismo e Gestão da UF. Sou coordenador do grupo de pesquisa Observatório do Empreendedorismo Digital e realizo pesquisas na área de propriedade intelectual, mais especificamente o uso estratégico das diversas modalidades de propriedade intelectual, tais como patentes, marcas, desenhos industriais, direitos autorais, para o empreendedor, principalmente no contexto brasileiro. Essa aula vai ser dedicada a examinar o valor da propriedade intelectual para o jovem empreendedor. Embora o empreendedorismo venha ganhando bastante espaço nos últimos anos, bastante visibilidade, a gente percebe que o empreendedorismo é um fenômeno muito antigo. As atividades empreendedoras, remontam a mais de 10 mil anos atrás. O início das atividades empreendedoras passaram milênios sendo atividades, por exemplo, agrícolas, manufaturas também de pequena escala, aquelas manufaturas de calçados, roupas, utensílios domésticos. Então, o conhecimento que passava de pai para filho, mas operando, iniciativas empreendedoras operando em pequena escala. Durante muito tempo, a preocupação do empreendedor era realmente sobreviver, um empreendedorismo motivado pela necessidade, sem uma preocupação em ganhar escala. E com isso, durante séculos, foi um fenômeno que acontecia em todas as civilizações, mas não era estudado, era um fenômeno realmente bastante limitado em termos da sua escala de operação. Então, fazendo uma retrospectiva histórica, a gente vai ver uma evolução do conceito de empreendedorismo ao longo dos séculos. Examinando o empreendedorismo que era desempenhado há alguns milênios, até alguns séculos atrás, pouca coisa mudou. No período entre o século V e o século XV, esse progresso foi lento. O empreendedorismo estava voltado para aquelas atividades de manufatura em pequena escala, o comércio dentro de cidades e estados, e atividades com uma baixa teor de aplicação de tecnologia, atividades muito simples. Já no século XVI, a gente percebe uma preocupação das atividades empreendedoras com atividades militares. A iniciativa empreendedora estava associada à organização de exércitos, à organização de forças militares, com preparação para guerras, por exemplo. Então, já havia uma documentação dessas atividades com foco militar. Pensando no século XVII, a gente já vê uma preocupação mais complexa da atividade empreendedora, principalmente voltada para a organização de obras públicas, de infraestruturas públicas, como, por exemplo, a construção de pontes, estradas, fortificações. Então, aquela infraestrutura pública, que demandava a orquestração de diversos recursos, ou seja, o uso eficiente desses recursos para a criação de um artefato mais complexo. Já no século XVIII, por conta do início da Revolução Industrial, a gente começa a ver textos e estudiosos se debruçando sobre a atividade empreendedora com a preocupação em relação à criação de novos negócios, uma observação em relação à criação de novas empresas, aplicação também em maior escala de novas tecnologias. Então, podemos pensar aí no início da construção de ferrovias, uma tecnologia já mais complexa, a tecnologia estando mais intimamente ligada à iniciativa empreendedora. No século XIX, a gente já percebe um aumento da escala da atividade empreendedora. E aqui a gente vai destacar alguns empreendedores que realmente revolucionaram o mundo, com empresas
operando não só em um país, mas empresas já tendo atividades globais, né? Então a gente reconhece empreendedores, né, como Andrew Carnegie, na indústria do aço, importantíssimo, né, para a siderurgia. A gente vai perceber o John Rockefeller, né, através da empresa Standard Oil, né? Então, já começando a aplicar tecnologias, né, em grande escala, não somente, né, no território americano, né, mas expandindo operações para outros países também, né? Aqui mesmo no Brasil, né, no século XIX, a gente já percebe também a atuação desses empreendedores, né, que dependiam de uma larga escala, né, de aplicação de capital, né? Então a gente vai reconhecer aqui no contexto brasileiro, né, o Barão de Mauá, né, o início, né, da atividade industrial aqui no Brasil, uma atividade altamente empreendedora, né, que demandava que o empreendedor, né, tivesse uma gestão do risco, né, reconhecesse o risco do negócio, reconhecesse as incertezas, né, do ambiente empreendedor, ou seja, atividades muito mais complexas, né? Com o aumento da importância do empreendedorismo para a economia, para a geração de prosperidade na sociedade, a inovação tecnológica, né? Todos esses fatores motivaram alguns pensadores, né, alguns pesquisadores a tentar entender o fenômeno do empreendedorismo, né? Como que pode, nessa força motriz, ter um impacto, né, tão profundo na sociedade, né, e gerar um conjunto de benefícios tão extenso, né? Então, como pioneiro, né, do estudo do empreendedorismo, para tentar entender mais profundamente esse fenômeno, a gente identifica o pesquisador francês Richard Cantillon. Cantillon vai se debruçar sobre o empreendedorismo, né, e tentar entender esse processo de tomada de risco, lidar com as incertezas do negócio, entender o ambiente empresarial onde o empreendedor está inserido, né? E também tentar achar caminhos para aumentar a eficiência, né, da alocação de recursos, né, principalmente capital, né, para obter resultados melhores, né, desses empreendimentos. A partir desse aumento da importância do empreendedorismo, né, a gente consegue constatar, né, posicionar o empreendedorismo como um fenômeno crescente em visibilidade, importância e impacto, né, a partir da Revolução Industrial. Então, o mundo industrializado, né, que passou a criar novas tecnologias, né, desenvolver fábricas, desenvolver, por exemplo, a locomotiva a vapor, começou a empregar o aço em grande escala, começou a usar combustíveis, né, tal como carvão, combustíveis fósseis, né, a partir do petróleo, né? Então, a Revolução Industrial trouxe, né, essa aplicação de tecnologia, né, em grande escala, que passava a demandar organizações muito mais complexas, um investimento muito maior, um risco também associado ao desenvolvimento das novas tecnologias, porque o resultado era incerto, né? Nem todo investimento em nova tecnologia, em uma nova máquina, em um novo material, né, poderia gerar garantias de um resultado favorável, né? E a gente consegue começar a observar, né, ali na Revolução Industrial, a partir também, né, do século XIX, né, com o crescimento da escala do empreendedorismo, né, principalmente esse empreendedorismo industrial, né, que a gente citou, né, do John Rockefeller, né, do Andrew Carnegie, né, no exemplo americano, né, a gente consegue perceber também um aumento da importância da propriedade intelectual nesse período, né? Então, o empreendedor não bastava só desenvolver a tecnologia, não bastava só testar a tecnologia. Era preciso obter proteção, uma proteção contra a cópia, era preciso criar barreiras de entrada, né, para seus concorrentes, para evitar incentivos, né, de novos entrantes no mercado, né? Então, com isso, a gente vê, a partir do século XIX, né, um crescimento muito rápido da importância e do impacto do empreendedorismo e também a criação, né, a aplicação em grande escala também de dispositivos, né, que fornecessem uma proteção da propriedade intelectual, né, resultante, né, desse investimento alto no desenvolvimento de novas tecnologias, né? E o empreendedorismo vem evoluindo muito rápido, né,
ligado fortemente, né, intimamente ligado à propriedade intelectual. Dificilmente uma atividade empreendedora em grande escala, ela deixa de ter ela está desligada de algum registro, né, de alguma forma de propriedade intelectual, seja a marca, né, o patente, ou desenho industrial, né? Então a gente vê essa ligação muito forte até os dias de hoje, né? E as pesquisas recentes, né, mais recentes em empreendedorismo, né, enfim, nas últimas décadas, elas vêm enfatizando também, né, que o empreendedorismo ele é um fenômeno multifacetado, né, no sentido de o empreendedorismo ele não basta abrir um CNPJ, criar uma empresa. Não. O empreendedorismo envolve uma série de competências, né, envolve o reconhecimento de uma oportunidade no mercado, uma sensibilidade em relação a essa oportunidade, envolve articulação de recursos, né? Não só financeiros, mas de conhecimento também, de práticas, né? Know-how, né? Em relação àquele determinado mercado de atuação da empresa, né? Então, o empreendedorismo ele passa a ser, né, esse fenômeno multifacetado, onde o empreendedor, né, para ser bem-sucedido, né, precisa adquirir uma série de competências, né, que vão além também da competência tecnológica, né? Então, é preciso passar a reconhecer, né, as oportunidades do mercado, né, ter um bom entendimento em relação à segmentação de cliente, a estrutura do mercado em relação ao nível de competitividade, nível de rivalidade em um determinado mercado, né? Ou seja, a atividade empreendedora ela aumentou em termos de importância, mas também a sua complexidade vem sendo ampliada no mesmo passo. Então, se a gente olha para o empreendedorismo, né, para a atividade empreendedora nos últimos anos, né, existem diferentes tipos de empreendedorismo, né, que vale a pena serem destacados, né? Por exemplo, o empreendedorismo mais visível, aquele com foco, né, na prosperidade econômica, né, aquele que cria o espaço, né, para esses grandes ícones empresariais de uma época, né? Então, a gente está na época da transformação digital, né? Então, hoje em dia, a gente tem né, exemplos muito bem-sucedidos, né, de empreendedorismo. As empresas mais valiosas hoje em dia são as digitais. Então, a gente vai lembrar de empreendedores, né, como Mark Zuckerberg, né, fundador do Facebook. A gente vai lembrar do Jeff Bezos, né, fundador da Amazon. A gente vai lembrar do Bill Gates, né, fundador da Microsoft, vai lembrar também do Elon Musk, né, fundador da Tesla, né? Então, todos os exemplos, né, da aplicação, né, de tecnologia, da inovação e transformação da inovação tecnológica em negócios altamente rentáveis, negócios com uma criação de valor em escala gigantesca e de uma maneira muito rápida, né? Esse tipo de empreendedor a gente pode caracterizar como um empreendedor empresarial, né? Então, é um empreendedor que busca auferir lucro, né, do seu negócio, da sua atividade empreendedora, e gerar valor a partir das suas atividades e gerar lucro com sua empresa, ou uma grande valorização da empresa, né, das ações da empresa ou das cotas da empresa, né? Ou seja, esse foco financeiro. Embora esse empreendedor também tenha uma responsabilidade social, né? É importante que os negócios tenham um impacto positivo na sociedade, mesmo sendo um empreendedorismo empresarial com foco em lucro, né? Em auferir lucro, né? Uma segunda categoria de empreendedorismo, que também é muito importante, é o que é chamado empreendedorismo social. A gente adota até uma visão do Mohamed Yunus. Ele é o fundador de uma organização chamada Yunus, focada em auxiliar atividades em países de desenvolvimento, atividades empreendedoras, através do microcrédito, né? Então, dá acesso, né, ao crédito, a serviços, né, bancários para empreendedores, né, em situações muito desfavoráveis, né? Esse empreendedorismo social, né, tem um impacto muito grande na sociedade, mas
possui a característica específica, né, de não ter fins lucrativos. Por essa visão, né, que a gente adota, até alinhado com o Mohamed Yunus, o empreendedorismo social ele não vai ter fins lucrativos, vai ter como finalidade maximizar, né, o impacto na sociedade, resolver problemas sociais muito sérios. O próprio Bill Gates, né, fez uma conversão da carreira dele, né, de empreendedor empresarial para empreendedor social. Né. Ele tem como planos, né, assim como o investidor Warren Buffett, né, realizar filantropia em grande escala, né. Ou seja, todo aquele capital, toda a riqueza acumulada, né, ao longo da sua vida, ele tem como objetivo doar grande parte dessa riqueza, né, para resolver problemas sociais, né, ou seja, através do empreendedorismo social. E a terceira categoria, não tão conhecida, seria a categoria do intraempreendedor. Muita gente imagina que para ser empreendedor você precisa abrir uma empresa, né, ou sair do seu trabalho para criar uma empresa nova. No entanto, é possível ser empreendedor dentro de uma grande organização, dentro de uma empresa. É possível também ser empreendedor dentro de uma organização pública. Então, o intraempreendedor é aquele indivíduo, né, que tem uma atitude empreendedora, né, que, enfim, tem essa sensibilidade, né, de olhar problemas dentro da sua organização e trazer soluções, né, buscar os recursos, né, dentro da organização, buscar um apoio, né, organizacional, um apoio político para resolver esses problemas. Então vejam que empreendedorismo não necessariamente significa criar um novo negócio, criar uma nova organização, né? Então todos podem ser intraempreendedores, né, podem ser intraempreendedores brilhantes. A gente reconhece esses três tipos essenciais de empreendedorismo. Empreendedorismo empresarial, né, com uma maior visibilidade, todos esses ícones, né, corporativos. O empreendedorismo social, com foco na resolução de problemas da sociedade, melhorar o quadro social existente, né? E, finalmente, o intraempreendedorismo, onde pessoas, colaboradores de grandes organizações, podem realizar projetos, podem resolver problemas, né, simplesmente tendo uma atitude empreendedora e buscando soluções para esses problemas existentes. Independente do tipo de empreendedorismo ou mesmo a escala da iniciativa empreendedora, né, podendo variar desde uma startup ou até mesmo desenvolvimento de uma empresa operando em uma escala maior, a gente consegue identificar o empreendedorismo como um processo. Então, até alguns autores, né, buscam entender esse processo empreendedor, até identificar características, né, desses processos. Um modelo muito famoso, né, que a gente consegue distinguir é o modelo do Cheyne, onde a gente distingue o processo empreendedor em 3 etapas essenciais. Então, a primeira etapa do processo empreendedor é voltada para a identificação da oportunidade. Então, oportunidade no sentido de identificar o problema para alguma pessoa ou problema para algum segmento da sociedade. E esse problema ele pode ser uma inconveniência do dia a dia, né? Ele pode ser relacionado ao alto custo de algum serviço, de algum produto. Ele pode estar relacionado com a maior facilidade de acesso para algum tipo de conteúdo, né? Então os problemas eles estão aí. Para a maior parte da sociedade, né, os problemas eles vão gerar angústias, vão gerar frustrações. Para o empreendedor, o problema ele vai ser percebido como uma oportunidade para gerar uma solução. Então, o primeiro passo do empreendedorismo, da iniciativa empreendedora, é identificar uma oportunidade. Na sequência, o segundo passo, a segunda etapa, está relacionada com o desenvolvimento da ideia. Então, uma vez identificado o problema, aquela oportunidade empreendedora, é necessário tentar articular um plano, né? Tentar identificar os recursos existentes de modo que seja possível planejar a criação de uma solução. Pode ser a criação de uma empresa, né? No caso do empreendedor empresarial, né? Pode ser a criação de uma organização sem fins lucrativos, né? Que é o caso do empreendedor social, ou um projeto dentro de uma organização, né, existente, né? Que seria o caso do intraempreendedor, né? Então, a segunda etapa seria desenvolver a ideia, né? Começar a planejar, identificar os recursos, começar a fazer orçamento, né?
coletar dados sobre o planejamento da empresa. Até a última etapa, a terceira etapa, que é a execução, ou seja, tirar do papel, criar a empresa, né? Criar a organização, criar o projeto, gerar uma rotina de trabalho, né? A partir daquele planejamento que foi feito. E é certamente uma etapa muito desafiadora, né? Nem todos os empreendedores, né, conseguem executar bem, né? Então é um diferencial também do empreendedor, né, ter essa resiliência, né, ter essa energia para realmente tirar o planejamento do papel, para se adaptar àqueles problemas que emergem, que não foram antecipados, né? Ou seja, ter uma criatividade para poder resolver problemas e conseguir superar os obstáculos que vão aparecendo pelo caminho. Então, assim, já falamos, né, do aumento da importância do empreendedorismo, né, já falamos dos tipos de atividade empreendedora, né, importante destacar. E para ilustrar esses conceitos do empreendedorismo, né, a relação também do empreendedorismo com a propriedade intelectual, eu tenho orgulho, como professor da UF, né, de apresentar 2 cases de sucesso provenientes do ecossistema empreendedor da nossa universidade. Então, vou falar da startup PebMed e da startup Park Hero. São 2 casos de startups, né, que conseguiram um grande destaque no cenário nacional e, por que não, internacional também, em diferentes áreas, e de empreendedores brasileiros que souberam utilizar a propriedade intelectual de uma maneira estratégica, né? Então a gente começa falando da PebMed, uma startup fundada por 3 egressos do curso de medicina da UF. Ela pode ser considerada, né, um case muito importante, né, da aplicação bem-sucedida, né, do uso da modalidade de propriedade intelectual de marcas e direitos autorais. É uma empresa que tem uma trajetória bem interessante, né? Até porque ela foi fundada por 3 egressos do curso de medicina. A ideia surgiu durante a faculdade, no 5º período, né? Mais precisamente durante a disciplina de semiologia, e naquela época perceberam que havia uma dependência, né, do médico, uma dependência em relação a conteúdos disponíveis em livros, né, em livros muito extensos, livros pesados, né, com conteúdo técnico, né, da área de medicina, e que geravam um grande transtorno, né, para transporte, para consulta, né? Então eram livros realmente pesados, né, para transportar de um lado para o outro, e o médico, né, o profissional da medicina, precisa consultar esses conteúdos, né, regularmente, até para tomada de decisão. Então havia esse inconveniente, né? E durante a disciplina de semiologia, né, mesmo, né, sem ter um conhecimento, né, muito aprofundado de programação, né, de desenvolvimento, né, de aplicativos, né, eles tiveram a ideia, né, identificaram também a oportunidade empreendedora de criar um aplicativo, né, para fornecer esse conteúdo médico, não através do papel, como era tradicionalmente feito, mas através de uma plataforma digital, do aplicativo, né? Então, eles fizeram um esforço, né, de aprendizado, né, para criar uma versão inicial do aplicativo, uma versão minimamente funcional, pudesse disponibilizar conteúdos, né? Disponibilizaram esse aplicativo gratuitamente na Google Play. A primeira versão do aplicativo ela podia ser baixada, né, gratuitamente. Essa experiência, né, ajudou a validar aquela identificação, né, de uma oportunidade de negócio, né? Até porque o aplicativo, originalmente desenvolvido como trabalho da disciplina de semiologia, né, ele começou a ser divulgado organicamente pelos colegas deles da faculdade, né? Então eles perceberam que, com o passar do tempo, o aplicativo ele começou a ser baixado não só por alunos da UF, mas por alunos de outras universidades do Rio de Janeiro, mas também de outros estados, né? Então isso foi um indicativo muito forte que havia uma demanda pelo serviço, né? Ao mesmo tempo, foram evoluindo, né, o aplicativo, gerando novas funcionalidades, melhorando a interface, e eles tiveram a ideia também de fazer mais uma validação, né? A segunda validação seria começar a cobrar pelo serviço para testar, né, se aquela ideia tinha um potencial para se tornar um negócio, né, um negócio rentável e algo que pudesse fornecer a base para uma empresa sustentável. Eles cobraram uma taxa simbólica, né, um valor de R$2 pelo download do aplicativo, para testar se realmente existia uma demanda. Perceberam que aquela taxa não foi uma barreira para o download, né? Então os downloads continuaram, né? Essa divulgação orgânica, né, do aplicativo continuou.
continuou em escala cada vez maior, e daí eles perceberam que valeria a pena realmente criar uma startup para se dedicar à estruturação, né, desse aplicativo, né, a criar novas versões que pudessem ser cada vez mais profissionais, que pudessem ter uma funcionalidade cada vez melhor, né? Esse aplicativo inicialmente, né, foi chamado de Semiologia, né, e ele serviu como base para a criação da PebMed. Esse aplicativo foi criado no ano de 2012, uma vez validado, né, por essa demanda crescente, eles criaram a PebMed no ano de 2013 e registraram a marca lá no INPI, né? Então, PebMed, né, é uma marca que reflete as iniciais dos fundadores, que é o Pedro Gemal, o Eduardo Moura e o Bruno Lagoeiro, né? A marca deles reflete os nomes dos sócios fundadores, né? Então eles se dedicaram à empresa, né, buscaram ampliar a quantidade de conteúdos também, né, disponíveis, né, obviamente levando em consideração direitos autorais, né, enfim, a origem, né, dos textos, né, buscaram atrair um grande número de conteudistas altamente qualificados, né, profissionais de medicina que acompanham, né, a fronteira do conhecimento, o avanço, né, de novos conhecimentos em diferentes áreas da medicina e cada vez mais, né, ampliando, né, a quantidade de conteúdos disponíveis na plataforma e com isso enriquecendo também, né, o valor da plataforma, o valor do acesso. Então eles conseguiram realmente tirar do papel e criar um caminho de crescimento sustentável para a empresa, né? E no caso deles, vale ressaltar, né, a partir do início da PebMed, eles conseguiram criar um modelo de negócio que se sustentava a partir dessas assinaturas, né? Eles não tiveram, né, aquele desafio de outras startups que precisam buscar investidores, né, enfim, que precisam buscar investidores para financiar a operação inicial da empresa, né? Ou seja, eles não tinham uma operação deficitária no início, tinha uma operação sustentável, que é algo de grande valor, né? E o que é mais importante, né? Eles perceberam que eles tinham um produto, né, um serviço altamente escalável. Então, mesmo, né, iniciando a empresa, a demanda, né, já estava validada e estava com um produto que realmente tinha um potencial de agregação de valor muito grande, né, no processo de tomada de decisão médica, que é sempre muito complexo, né, uma informação muito crítica. Então, uma vez validando um modelo de negócio baseado em assinatura, a PebMed ela entrou num processo de expansão, né, crescimento, a partir desse modelo de negócio financiado por assinatura. Então, a PebMed expandiu não só em termos de número de usuários, mas também funcionalidade. Então, a partir do aplicativo original e Semiologia, foi criado uma versão muito melhorada e aperfeiçoada chamada Whitebook, que hoje é o principal aplicativo médico do Brasil. Em 2014 foi criado o PebMed Blog, que evoluiu para o portal da PebMed, um portal para disponibilizar conteúdo, né, em formato digital, um portal extremamente popular, né, dentro do ambiente da medicina no Brasil, e a empresa conseguiu alcançar um crescimento muito rápido, muito robusto, né, nos anos seguintes, né. O próprio Whitebook, né, alcançou em 2016, né, para a gente ter uma referência, alcançou o número de 100 mil assinantes. No ano seguinte, o mesmo aplicativo, né, lógico que aperfeiçoado, com mais conteúdo, dobrou o número de assinantes, né, alcançando 200 mil assinantes no ano de 2017, que demonstrou, né, o potencial muito forte, né, de expansão, potencial de negócio, criação de valor muito forte da PebMed, né? Então, o crescimento de número de usuários, o crescimento no volume de receitas, né, da PebMed proporcionou a consolidação da empresa, né? A empresa se tornou líder, né, nacional, né, nesse mercado para disponibilização de conteúdo médico, se tornou uma marca conhecida, principalmente o Whitebook, né, se tornou muito conhecido na comunidade médica, e a gente percebe que no ano de 2019 essa consolidação ela se materializou através da revista Forbes, revista na edição Forbes Under 30, que destaca os principais empreendedores brasileiros
com idade abaixo de 30 anos. Então essa edição fez uma reportagem sobre o Pedro, o Eduardo e o Bruno. Tava a foto deles lá, mostrando esses 3 empreendedores egressos da UF foram reconhecidos, fazendo parte, né, do grupo altamente selecionado, né, dos principais empreendedores, os empreendedores mais influentes do Brasil, né, no ano de 2019, mesmo sendo bastante jovens, né? Ou seja, reconhecendo, né, que esses jovens foram capazes, né, de transformar, implementar um modelo de negócio fortemente apoiado em propriedade intelectual. Após a consolidação do modelo de negócio da PebMed, o destaque nacional, todo esse reconhecimento proporcionado pela revista Forbes, a PebMed ela começou a atrair a atenção de grupos empresariais, grupos corporativos dentro da área médica. 2020, o Grupo Afya atualmente é o maior grupo voltado para a educação e ensino superior na área de medicina no Brasil, se interessou por todas essas conquistas da PebMed, por todas essas ferramentas, a fidelização de cliente alcançada pelos 3 empreendedores e todos os seus colaboradores também, né? E fez uma oferta irrecusável para os 3 sócios fundadores que acabaram vendendo a empresa. Então, atualmente, a PebMed ela tem um papel de liderança não somente no Brasil, né, mas em toda a América Latina. A PebMed hoje é a principal fornecedora de ferramentas para a tomada de decisão clínica. E, como evidência, a gente vê, né, que 1 em cada 3 médicos no Brasil possui assinatura do Whitebook. Atualmente, tem mais de 560 mil assinantes. E o que impressiona muito também, né, principalmente por um aplicativo como o Whitebook, que é altamente segmentado, né, uma segmentação focada no médico, né, mesmo com essa segmentação de mercado muito específica, eles figuram entre os 10 aplicativos com maior geração de receita no Brasil nos últimos 4 anos. Então, nessa lista, a gente vê aplicativos, né, como, por exemplo, né, o iFood, né, o 99, né, o Uber, né, todos os aplicativos, né, voltados para uma segmentação extremamente ampla. No caso deles, impressiona essa consistência, né, na geração de receita, realmente por focar, né, nesse processo de decisão clínica, né. Então, é um caso de destaque, né, um caso que realmente merece nossa atenção, né. Eu, como professor da UF, né, fico bastante orgulhoso, né, de ver alunos se destacando, criando valor para a sociedade, resolvendo problemas, empregando, né, gerando oportunidades de trabalho qualificado, né, para muitos colaboradores. Então, um caso de sucesso robusto, né, que utiliza a propriedade intelectual de uma maneira brilhante. Nosso segundo caso de sucesso, demonstrando o uso da propriedade intelectual por um jovem empreendedor, é o caso da Spark Hero, né? É uma startup fundada em Curitiba, e um dos sócios fundadores é o egresso da UF, né? O Rafael Carvalho, que estudou engenharia de telecomunicações na UF. Não foi fundada somente por egressos da UF, mas tem né, nós vemos também a Spark Hero, né, com muito orgulho, realmente, por essa contribuição do Rafael. E antes de falar da Spark Hero, a gente vai falar também sobre a iDose. A Spark Hero, ela é uma fusão, né, uma startup que resulta da fusão de 2 gigantes, né, na área de plataforma para ensino à distância. Então, a Spark Hero ela é a fusão entre a iDose, fundada em Niterói, e a EAD Box, fundada em Curitiba. A gente percebe, né, a iDose, assim como a PebMed, identificou uma oportunidade empreendedora no sentido, né, de identificar o crescimento do ensino à distância no Brasil. Então, o Rafael destaca frequentemente, né, dimensões continentais do Brasil, né, todos os desafios, né, enfrentados pela área de educação, né? Conseguir chegar em todo o território nacional é sempre um desafio, né, para a educação. E a iDose, acompanhando o processo de transformação digital, a adoção cada vez maior da internet, interpretou, né, essa combinação como uma oportunidade, né, uma base, né, para evidência do aumento, né, da demanda por ensino à distância. E isso muito antes da pandemia, né, que nos forçou
a interromper, né, o ensino presencial durante algum tempo e migrar provisoriamente para o ensino à distância. Então eles identificaram, né, o crescimento da demanda por ensino à distância e pensaram que havia uma carência de plataformas robustas, confiáveis, escaláveis, com uma interface amigável, né? Então eles enfrentaram esse desafio, né? No caso da iDows, né, o Rafael Carvalho, né, juntamente com seu sócio Bernardo Kirchhoff, eles criaram a iDows como uma plataforma para dar suporte a cursos de EAD, que poderiam ser cursos à distância de universidades ou cursos à distância de empresas também, cursos corporativos, né? É um negócio de plataforma, né, fornecer uma plataforma como serviço. A iDows, fundada em 2013, em Niterói, e com foco na criação de plataforma para ensino à distância, conquistou rapidamente o mercado nacional. Conseguiram atrair grandes empresas, conseguiram gerar bastante receita, expandir a operação da empresa. Em 2018, esse esforço foi reconhecido. Startup, né, iDows, ela foi eleita a Startup do Ano, o Startup Awards, que é considerado o Oscar das startups no Brasil. Esse prêmio, né, revela, né, um reconhecimento por esse forte crescimento e pela inovação em relação a esse mercado, né, de plataformas para ensino à distância. Nessa época, né, a iDows, ela tinha como a principal rival a empresa curitibana chamada EADbox. Era uma empresa que era também uma startup com o mesmo foco, uma segmentação de mercado parecida e que estava operando, né, numa escala próxima da iDows. Então eram os dois rivais, né, dentro do Brasil, até que chegou um ponto, né, que os sócios das duas empresas pensaram: se a gente não consegue vencê-los, junte-se a eles, né, como diz o ditado. E dessa forma foi feita, né? Eles optaram por uma admiração mútua, né? Uma empresa admirando a capacidade da outra, né, toda a inovação da plataforma da empresa rival. A iDows e a EADbox fizeram uma fusão, criando assim a Spark Hero, que conquistou uma liderança no mercado nacional para prover plataforma de ensino à distância. Então, um caso, né, onde a empresa utiliza a marca, né, em termos de propriedade intelectual, e também faz um controle, né, em relação ao direito autoral, né, os conteúdos que são postados naquela plataforma, pensando sempre, né, na possibilidade de agregar valor através da criação de conteúdos, né, e uma devida proteção, né, dos direitos autorais para os autores que desenvolvem conteúdos dentro daquela plataforma. Os dois casos de sucesso gerados por egressos da UF, tanto a PebMed quanto a iDows, demonstram muito bem a importância da propriedade intelectual para o jovem empreendedor. A criação de modelos de negócio capazes de criar valor, de resolver problemas na sociedade, demanda a utilização consistente das modalidades de propriedade intelectual. Então, a gente vê, né, nesses dois casos, a propriedade intelectual apoiou a expansão das duas empresas, forneceu uma proteção para o ganho de escala e para o desenvolvimento de novas soluções. Então, com isso, a gente percebe, né, que no contexto brasileiro, é cada vez mais importante a gente ter uma disseminação, né, dos conceitos de propriedade intelectual. Cada vez mais os empreendedores precisam conhecer as modalidades, a aplicação das modalidades e também os cases de sucesso, né? Nós temos que olhar para os empreendedores de sucesso com muito orgulho, com muita satisfação, porque o processo empreendedor é difícil, né? Demanda, né, diversos desafios, né? Superar muitos obstáculos, realização de uma nova empresa, né? A criação de um novo aplicativo, a colocação bem-sucedida no mercado de uma nova tecnologia, realmente é o resultado de muito esforço e de muita dedicação, né? E que merece o nosso reconhecimento. Então, gente, chegamos ao final da nossa aula. E agradeço por assistirem até aqui. Se tiverem mais interesse sobre pesquisas relacionadas à propriedade intelectual, podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou LinkedIn. Se quiserem informações mais detalhadas e amplas sobre propriedade intelectual, recomendo que acessem o site da OMP. Muito obrigado, até a próxima!